Olá, eu sou o professor Ivo do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores e na disciplina de Conceitos Básicos de Redes de Computadores eu vou falar sobre a seção 4.2, Meio Físico de Rede. No capítulo 4 do Cisco CCNA Routing Switch é apresentado acesso à rede. Neste vídeo vamos abordar a seção 4.2, Meio Físico de Rede. Bom, as características dos meios físicos em cobre são, a gente tem a transmissão por cabo de cobre com pulsos elétricos. Existe aí uma questão de atenuação, ou seja, quanto mais o sinal viaja no cabo, mais ele se deteriora. Todos os meios físicos de cobre devem seguir aí limitações de distância rigorosas. Existem interferências aí eletromagnéticas, EMI, ou interferência de radiofrequência, RFI, que distorcem e danificam os sinais de dados transportados aí pela mídia de cobre. E para minimizar e evitar o problema, os cabos de cobre são envolvidos em uma blindagem, para garantir uma proteção. Existem também a diafonia e o crosstalk, que é um distúrbio aí causado pelo campo elétrico ou magnético de um sinal em um cabo para o sinal em um cabo adjacente. Para cancelar a diafonia, os pares de fios de circuitos opostos são trançados. Existem 3 tipos principais de mídia de cobre, usados aí nas redes de computadores. São os cabos UTP, par trançado não blindado, o cabo STP, par trançado blindado, e o coaxial. O cabeamento UTP é o meio físico de rede mais comum. Ele possui a terminação aí com conectores RJ45. Ele é muito usado para a interconexão de hosts de rede com dispositivos, como switch de rede. Existem 4 pares de fios aí, codificados por cores, que formam o trançado para ajudar a proteger contra interferências de sinal de outros cabos. Existem normas que auxiliam aí com a codificação de código de cor na terminação do cabo. O cabo UTP ele possui revestimento externo que protege contra danos físicos. O par trançado que protege o sinal contra interferências e o isolamento plástico nos fios que isolam um fio dos outros e também serve para identificar cada par. O cabo de par trançado blindado, o STP, ele oferece maior proteção contra ruído que o UTP, mas é bem mais caro e difícil de instalar. Ele também usa o conector RJ45 em sua terminação e combina aí técnicas de blindagem para evitar a interferência eletromagnéticas, a EMI, e as interferências de radiofrequências, que é a RFI. E é traçado aí para conter a diafonia. Ele usa 4 pares de cabos envolvidos em blindagem que são colocados em uma proteção ou revestimento geral metálico. Logo, ele possui a capa, uma malha de proteção próxima à capa e uma proteção metálica junto a cada par trançado e os fios trançados. O cabo coaxial ele consiste em um condutor de cobre usado para transmitir os sinais elétricos. Uma camada de isolamento plástico flexível em volta de um condutor de cobre. O material de isolamento é envolvido em uma malha de cobre com tecido ou uma folha metálica que atua como o segundo cabo no circuito e uma proteção para o condutor interno. Todo o cabo ele é coberto com revestimento para evitar danos físicos menores. Os conectores nos cabos coaxiais são o BNC, o tipo N e o tipo F. O cabo UTP basicamente tem substituído o cabo coaxial nas instalações modernas de Ethernet, mas ele ainda é usado em algumas situações, que é a instalação sem fio,
e onde aí os cabos coaxiais ligam a antena a dispositivos sem fio, e instalações de internet via cabo. Vale lembrar que os meios físicos de cobre eles são suscetíveis a incêndios e perigos elétricos, como o curto. Logo, deve ter no ambiente, deve ter a separação dos dutos elétricos dos dutos lógicos, ou cabo de dados. Então, os cabos devem ser conectados corretamente também. Deve-se monitorar danos nas instalações e os equipamentos devem ser devidamente aterrados para garantir maior segurança no ambiente. Os cabos UTP, eles consistem em 4 pares de fios de cobre codificados por cores que formam trançados. E em seguida a essa trança são inseridos aí uma proteção plástica flexível, como foi comentado. O tamanho reduzido pode ser vantajoso aí durante a instalação desse cabeamento. Então, o cabo UTP não usa blindagem. O cancelamento de diafonia acontece aí quando 2 fios em um circuito elétrico são colocados próximos um do outro. Os campos magnéticos serão opostos entre si e bloquearão aí os sinais externos de EMI e RFI. Bom, o número de trançados por pares de fio varia para aumentar ainda mais o efeito de bloqueio de um circuito pareado. Dentre os padrões de cabeamento UTP, é possível citar a categoria 3, que é utilizado para comunicação por voz em linhas telefônicas, a categoria 5 e 5E, usado para transmissões de dados, onde a categoria 5 é compatível com a velocidade de 100 megabits por segundo e pode permitir 1000 megabits por segundo, mas não é recomendado em 1000 megabits por segundo. A categoria 5E já permite 1000 megabits por segundo. E também a categoria I6, usado para transmissão de dados, e possui um separador entre cada par de fios trançado, o que permite seu funcionamento em velocidades mais elevadas. Ele é compatível com 1000 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo, embora 10 gigabits por segundo não seja o recomendável. Bom, conectores UTP, o cabo UTP é terminado aí com o conector RJ45, assim como já comentado. O padrão de confecção desse cabo aí, de padrão de cores, é o TIA-EIA 568, que descreve o código de cores de cabo para atribuições dos pinos, na pinagem, para os cabos Ethernet. O conector RJ45 é o componente macho, crimpado na extremidade do cabo, e o socket é o componente fêmea, Então, ele é o componente fêmea no dispositivo de rede, ele vai na parede, na tomada de divisória, no patch panel. É importante que todas as conexões de mídia de cobre sejam de boa qualidade para garantir o máximo de desempenho com as atuais e futuras tecnologias de rede. Note a imagem aqui abaixo que a gente tem uma falha na crimpagem de um cabo, Então a gente tem um cabo crimpado de forma errada e um crimpado na forma correta. Então sempre esteja atento à forma adequada de realizar este processo. Temos alguns tipos de cabeamento UTP. Temos o cabo direto para conectar um host a um equipamento de rede, como uma switch ou um hub, onde ambas as pontas utilizam o mesmo padrão, seja ele o T568A nas duas pontas ou o T568B em ambas as pontas. Temos o cabo cruzado ou crossover para conectar 2 hosts, ou o roteador com outro roteador ou uma switch com outra switch. E o rollover é um cabo proprietário da Cisco, que uma porta serial do dispositivo conecta com a porta de console do roteador.
Teste de cabo UTP, né? Há equipamentos apropriados para realizar testes e certificação de cabos UTP. Eles identificam o mapa de fios, comprimento do cabo, perda de sinal devido à atenuação, diafonia também. Então, existem equipamentos bem interessantes aí que é possível de usar para você certificar que sua rede está em perfeitas condições de funcionamento. Bom, propriedades do cabeamento de fibra ótica. Então, estes cabos são cabos aí que transmitem dados por longa distância e maior largura de banda, transmite sinais com menos atenuação e é completamente imune às interferências eletromagnéticas. Aí usado, né, para interconectar dispositivos de rede. O fio é flexível, a extremidade do fio ele é extremamente fino, né, e transparente, de um vidro muito puro. Não muito maior do que um fio de cabelo humano, tá, pessoal? Os bits são codificados na fibra como pulsos de luz. Agora, o cabeamento de fibra ótica é usado aí em 4 setores: redes corporativas, Fiber to the Home, né? FTTH, então fibra conectando residências, né? Redes de longo alcance, redes de cabos submarinos também. Inclusive, vou encaminhar um vídeo sobre cabos submarinos, eu gostaria que vocês depois dessem uma olhadinha. Bom, um projeto no cabo aí de meio físico de fibra contempla uma capa, né, que protege a fibra contra a abrasão, umidade e outros contaminantes, um material de reforço que envolve o buffer, impedindo que o cabo da fibra, né, seja esticado quando for puxado. Frequentemente o mesmo material é usado para produzir coletes à prova de bala, né? Você viu tanto que é resistente. Um buffer que é usado aí para ajudar a proteger o núcleo e o revestimento interno contra danos. Um revestimento interno que tende a atuar aí como um espelho, refletindo a luz de volta ao núcleo da fibra. E ele também mantém a luz aí no núcleo ao passar pela fibra. E o núcleo, que é o elemento de transmissão de luz no centro da fibra ótica. Então, o núcleo normalmente é de silício ou vidro. Os pulsos de luz passam pelo núcleo da fibra até chegar do outro lado na comunicação. Há fibras aí do tipo monomodo e do tipo multimodo. A monomodo consiste em um núcleo muito pequeno e usa a cara tecnologia aí de laser para enviar um único raio de luz. Ela é popular nas situações de longa distância, que abrange aí centenas de quilômetros. A multimodo já consiste em um núcleo grande e usa emissores LED, né? Então, um diodo LED aí para emitir pulsos de luz. Especificamente, a luz de um LED entra na fibra multimodo em ângulos diferentes. Elas são populares aí em redes LANs, porque pode ser acionada aí por LEDs de baixo custo, e ela fornece largura de banda de até 10 gigabits por segundo por link em até 550 metros de distância. A luz em uma fibra ótica, né, pode viajar em uma única direção. Logo, 2 fibras são necessárias para a operação de comunicação full duplex nos 2 sentidos, indo e voltando simultaneamente. Dentre os conectores temos aí o de ponta reta, String Tip, né, o ST, um dos primeiros tipos de conectores usados. Possui o encaixe de rosquear e desrosquear. Temos os conectores SC, conectores de assinantes, chamados de conectores quadrado ou padrão, né? Usa um mecanismo push-pull,
e para assegurar a inserção correta aí, ele faz um encaixe pressionando, né? Eles são usados com fibra multimodo e monomodo. Outros são os conectores Lucent, né, o LC Simplex, versões menores que o SC e os populares devido ao seu tamanho. E temos o conectores LC Duplex multimodo, então similar ao LC, mas usam um conector duplex, então com duas pontas. Os cabos de fibra são necessários para interconectar dispositivos da infraestrutura. O revestimento amarelo é para cabos de fibra monomodo. O laranja ou aqua é para cabos de fibra multimodo. Vale lembrar aí que os cabos de fibra devem ser protegidos aí com uma pequena tampa de plástico quando não estão em uso, tá, pessoal? A terminação e a fusão no cabeamento de fibra ótica exige treinamento e a equipe e um equipamento, né, bem específico, bem especial. Então, os três tipos comuns de erro aí na terminação e fusão de fibra ótica são o alinhamento incorreto, o meio físico de fibra ótica não foi alinhado corretamente ao outro quando foi fundido, pode acontecer gap no final, o meio físico não toca completamente o conector ou a fusão, e também pode haver impurezas, a extremidade da mídia não está bem limpa ou há sujeira na terminação. Então, as fibras ópticas podem ser testadas aí em campo para refletir uma ponteira laser, né, em uma das extremidades da fibra, enquanto se observa a outra extremidade, né, se o laser está chegando do outro lado. O reflectômetro de domínio de tempo óptico, o OTDR, ele pode ser usado aí para testar cada segmento de cabo de rede da fibra óptica. Vamos traçar uma comparação rápida aqui, né, entre os cabos baseados em fibra e os cabos baseados em cobre. Então, como podemos observar aqui nessa tabela, a largura de banda das fibras podem ser superiores, alcançando aí 100 gigabits por segundo. A distância de transmissão do sinal, sem repetição das fibras, também são maiores, alcançando aí 100 mil metros. Elas também são imunes a interferências eletromagnéticas e radiofrequência e perigos elétricos, como o curto-circuito. Porém, as vantagens dos cabos de cobre são aí que eles são menores, eles possuem menores custos, né? A mão de obra de instalação e manutenção são mais baratas que as utilizadas para fibra ótica e são mais resistentes à manipulação. Então, ao manipular ali, pode acontecer alguma tração que possa quebrar a fibra de forma mais fácil. O cabo de cobre é um pouco mais difícil de romper. Bom, o meio físico aí sem fio, ele transporta sinais eletromagnéticos que representam os dígitos binários de comunicação de dados usando frequências de rádio ou de micro-ondas. Os aspectos a serem considerados sobre o meio físico sem fio é a área de cobertura, pois os materiais de construção utilizados em prédios, estruturas e terrenos limitarão a cobertura do sinal. A interferência, pois pode ser ocasionada aí por diversos dispositivos comuns, como luz fluorescente, forno micro-ondas e outras comunicações sem fio. Tem a questão também da segurança, pois os dispositivos e usuários que não estão autorizados a acessar a rede podem obter acesso à transmissão, uma vez que não tem uma barreira física para limitar essa conexão. E o meio de compartilhamento, pois os dispositivos podem enviar ou receber de cada vez, e o meio físico sem fio é compartilhado com todos os usuários sem fio. Dentre as tecnologias aí de meio físico sem fio, temos o Wi-Fi, o padrão I3E 802.11, que usa a detecção
de portadora para múltiplos acessos com prevenção de colisões, o CSMA-CA, e a placa, o adaptador de rede NIC, deve esperar até que o canal esteja livre para ele encaminhar seus dados. Temos o Bluetooth padrão U3E 802.15, que usa o processo de pareamento de dispositivos para distâncias entre 1 a 100 metros, e temos o WiMAX, que é o padrão I3E 802.16, que é uma tecnologia aí de acesso de banda larga sem fio. Bom, a LAN sem fio requer os seguintes dispositivos de rede, O Access Point, então o ponto de acesso sem fio, o AP, que concentra os sinais sem fio dos usuários e se conecta geralmente por meio de um cabo de cobre, a uma infraestrutura de rede existente, como o Ethernet, e as placas de rede sem fio, que fornecem um recurso de comunicação sem fio para cada host de rede. Em alguns casos, são utilizados roteadores sem fios domésticos, Então, pequenas empresas e usuários domésticos usam esses roteadores aí com a função de fazer um switch, e ter um access point em um único dispositivo. Bom, nesse vídeo aí foi apresentada a seção 4.2, meio físico de rede, e no próximo vídeo será apresentada a seção 4.3, protocolos da camada de enlace de dados. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.